A dor é uma linguagem que a gente precisa entender ela mais a fundo. O que é a profundeza da dor? Dor é todo o estado, tudo aquilo que faz a gente se incomodar. Então, quando a gente se sente incomodado de alguma forma, isso é uma dor. A dor, ela é mais aparente, ela é mais evidente quando a gente começa a sentir que algo está errado. Então, por exemplo, uma dor física, uma doença, um problema relacional, então relações de trabalho entre chefes, subordinados, dificuldade na relação com os pais, com os relacionamentos afetivos, algo que incomoda. Mas aí a gente precisa entender a dor na sua profundidade, lá dentro. O que é dor? Dor é um estado que faz a gente ficar comprimido, que faz a gente ficar apertado. E esse estado de compressão, de ficar apertado, faz com que a gente tenha dificuldade de enxergar com amplidão, de enxergar as coisas, de conseguir olhar o outro, de conseguir se colocar no lugar do outro, de ter empatia, de trazer o nosso potencial criativo. Limita. A gente começa a ficar mais limitado, né? Por quê? Porque a gente fica mais contraído. Então a dor ela contrai, ela faz a gente ficar preso, se diminuir, né? Se diminuir no sentido de ficar contraído mesmo. E essas contrações vão gerando muitas insatisfações. Só vão se passando desapercebidas. Por quê? Porque a gente está lá seguindo a vida e fazendo as coisas e a gente não se percebe. E aí começa uma exteriorização, uma expansão da dor. Então a dor que contrai, ela cresce. E quando ela cresce, ela incomoda para o externo. E quando ela incomoda para o externo, ela aparece com os exemplos que eu citei no começo do vídeo. Com as dores físicas, as doenças e os problemas relacionais e outras coisas, que incomodam de uma forma mais ampla, mais externas. Mas a dor começa lá dentro, lá no nosso inconsciente. Então nós temos um inconsciente que tem muitas memórias. Então o nosso organismo, ele armazena as memórias de forma automática, registro automático de memória, memória RAM. Então as memórias vão sendo registradas constantemente. E quando temos associado às memórias emoções entendidas como ruins e desconfortáveis, elas se acoplam às memórias, ficam nos receptores na membrana celular e ali elas passam a ser inconscientes ou subconscientes. Subconscientes são memórias que a gente acessa por vontade própria, as lembranças. Inconsciente a gente não acessa por vontade própria, mas o nosso organismo está operando mediante a isso. A nossa biologia está respondendo a isso. E quando a gente deixa passar desapercebido, essa dor vai se expandindo, ela contrai cada vez mais. A dor nos contrai, mas ela cresce. E quanto mais ela cresce, mais a gente fica contraído. E mais a gente vai ter dificuldade de trazer o nosso potencial criativo, de se relacionar, de se sentir bem, se sentir tranquilos. E aí começam muitos e muitos sintomas. E parece que a vida não anda. Então, tem várias coisas que vão acontecendo. Por isso é muito importante a gente entender a linguagem da dor, a gente entender o que a dor quer dizer. E não silenciar a dor, não silencia a dor ignorando ela. Silencia a dor olhando para ela, dando atenção para o que ela está querendo trazer, qual é a mensagem que ela está trazendo. E quando a gente faz isso, a gente começa a explorar um universo de possibilidades e se descontrair. Quando a gente se descontrai, a gente se expande. A gente se expande, a gente se torna mais intuitivo, mais criativo, mais espontâneo, mais seguros. E isso vai levando a gente para um movimento. E a vida é movimento. Então a gente vai sendo conduzido para a vida, a gente fica mais alinhado com aquilo que tem sentido, a gente começa a enxergar os nossos objetivos, a gente começa a ter uma chama, uma força, uma energia de disposição que faz a gente querer todos os dias fazer as coisas, construir, criar, ajudar, compartilhar. Então, olhem para isso. Se você olhem para o que você para que está aí dentro. Se você sente algum desconforto, não ignore esse desconforto. Olhe para ele. Existem muitas formas de a gente explorar isso,
muitas alternativas que a gente tem disponíveis para a gente explorar, para a gente se ajudar. Então, busquem um caminho, busquem se conhecerem e entender a linguagem da dor, porque esse é um caminho que vai trazer sentido de vida. Sentido por quê? Porque a gente vai começar a se descontrair, se expandir, e aí a gente vai começar a se enxergar no nosso potencial interior e expandir esse potencial interior para o exterior.